Advogada Tamires Albuquerque. Muito bem, a partir de agora, começando mais um quadro, o quadro Consulta Jurídica, e o tema de hoje é um tema interessante demais. Trabalhador, quais são os seus direitos? Você sabe quais são os seus direitos? Muito bem, doutora Tamires, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, Clevânio. Obrigado pela vinda aqui mais uma vez no programa. Boa tarde, Clevânio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Arapiraca News e de todas as outras rádios, né? Que fazem parte dessa rede do nosso amado sertão. É verdade, Sertão e Agreste interligados aqui com a informação, né, doutora? Doutora Tamires Albuquerque, tema interessante hoje, quais são os seus direitos, meu amigo trabalhador? Doutora, vamos começar falando o seguinte aqui. O trabalhador que tem carteira assinada, quais são os direitos básicos que ele tem garantidos? Por favor. Sim, ele tem direito a receber não menos que o salário mínimo, né, que atualmente é R$ 1.621. Ele tem direito ao principal, que é o repasse da contribuição previdenciária para que esse trabalhador possa ter acesso à aposentadoria, ao auxílio-doença, à pensão por morte. Ele tem direito ao 13º salário, às férias após um ano de trabalho. Ele tem direito ao auxílio maternidade, auxílio paternidade, além do seguro-desemprego, né, que é o FGTS, a contribuição para o FGTS, que dá acesso ao seguro-desemprego para esse trabalhador. Então, esse trabalhador, esse é garantido, direito garantido do trabalhador, que é o chamado CLT, né? Aquele que tem carteira assinada. Isso mesmo. É verdade. Agora, uma outra pergunta aqui dentro do tema, doutora. E tem trabalhador, por exemplo, que trabalha domingo, feriado, não é? Enfim, esse trabalhador, claro que alguns trabalhos, por exemplo, eles requerem que a gente trabalhe aos domingos. Por exemplo, eu sou radialista, sou narrador esportivo, e futebol tem sempre aos domingos, certo, e aos sábados. E eu, a minha vida inteira, eu trabalho aos domingos, mas faz parte do acordo que eu faço na empresa, nas empresas que eu trabalho, esse faz parte do acordo trabalhar nesses dias. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente fala sobre esse tema aqui, mas vamos saber, por exemplo, do dia a dia, hora extra, trabalho à noite, trabalho perigoso, como é que funciona isso, para a gente daqui a pouquinho falar sobre esses trabalhos de domingo, de feriado, enfim. Sim. Vamos aqui começar por esse ponto aqui, essa questão do dia a dia, quem trabalha o dia a dia, a questão de hora extra, que agora inventaram, doutora, uma questão, eu não sei se isso é uma praxe, todo mundo aplica isso, mas eu tenho visto muito em empresas o chamado banco de horas. O cara trabalha num feriado, trabalha no final de semana, aí ele não paga mais hora extra, vai descontar num dia lá da semana. Então, queria que a senhora explicasse pra gente como é que funciona isso, hora extra, trabalho de noite, trabalho perigoso, como é que funciona, doutora? É o seguinte, o trabalhador, ele tem a jornada de 44 horas semanais atualmente, né? Uhum. E tem direito ao descanso semanal remunerado, que preferencialmente a Constituição prevê que seja aos domingos. Quando não ocorre aos domingos, é direito do trabalhador a folga durante a semana. Contudo, todavia, a Constituição prevê também que ao menos um domingo no mês, esse trabalhador, ele tenha folga aos domingos. O domingo, não é isso? E com relação ao trabalho que seja no feriado, como o Clevânio falou, esse trabalho precisa ser pago dobrado. Caso imediatamente não receba folga, ele precisa ser pago dobrado. Ou seja, se você trabalhar 1 hora, recebe 2. Não é assim? 1 hora por 2 é 100%? Não, no caso... Como é que funciona? No dia de... No domingo e feriado, né? Isso mesmo. Agora, quando é hora extra, é 50% a mais em cima do salário. Ou seja, pega o salário,
divide pelos dias da semana, do mês, aliás, pelo 30 ou são 26 dias? Divide porque ele tem direito a 4 descansos remunerados, né? Isso. Na escala 6x1. Aí a gente vai chegar ao valor da hora e aí no Através valor... do salário. Isso, no valor da hora vai aumentar 50% Por cada hora trabalhada. por cada hora trabalhada. Numa conta rápida aqui, por exemplo, você tem um salário, o salário mínimo hoje, doutora, daria quanto? O salário mínimo hoje de R$ 1.621. Dá quanto a diária? Você fez Vamos fazer aqui a quanto é que conta. dá? Faça por gentileza. Conta rápida. Porque a maioria do trabalhador, ele é assalariado. Não é? Ganha um salário mínimo. Aí faz hora extra, aí para saber o quanto é a hora dele normal. Dividido aí pelos dias de trabalho, dá quanto a diária desse trabalhador? A diária dá R$ 54,03. Então, isso é o que o trabalhador que ganha um salário mínimo Recebe por dia. recebe por dia. Então, se ele faz uma hora além das 8 horas que ele trabalha, ele está fazendo uma hora extra. Isso. Então, isso acrescenta em sua conta, no seu trabalho, tem que acrescentar R$ 25 e alguma coisa A cada hora, a cada hora trabalhada. no caso a hora vai sair por R$ 6,75. A cada hora vai precisar aumentar R$ 3,37. Então, É cada hora 50%. sai... aí é o valor da diária. Eu estou me atrapalhando aqui. A hora sai R$6. Sai Então- a R$ 6,75. Então, ele vai ter R$3 de hora extra, é isso? R$ 3,37. R$ 3,37 de hora extra por dia, isso para quem ganha o salário mínimo. A empresa tem a obrigação de fazer isso. A Não mais, isso. A mais, né? Isso mesmo. E pode fazer, por exemplo, essa hora extra, doutora? Pode haver, por exemplo, acumular essa hora extra em banco de horas? Aí, por exemplo, o banco de horas, ele tem prazo para que seja revertido. Entendi. Se ele não for revertido, se não for... Isso só é possível se tiver ponto eletrônico para que o trabalhador ele acompanhe ali aquele acúmulo de horas. Caso não haja, também não é possível. Outro ponto importante, Clevânio, é os trabalhadores que trabalham de forma noturna, eles têm uma redução na carga horária. Eles trabalham 7 horas, já está cumprindo a carga horária, por conta dessa redução pelo horário que eles trabalham. Entendi. Sem falar no adicional noturno, né? Que ele tem direito a 20% por trabalhar de forma noturna e ter prejuízo no sono. Qual é as empresas cumprem realmente isso? A senhora recebe muito no seu escritório demandas dessa natureza, de trabalhadores reclamando, por exemplo, que trabalharam à noite e que as empresas não têm cumprido com essa norma? E se a empresa não cumpre essas normas, quais são as sanções que ela pode sofrer? Geralmente, o maior ponto é nessa questão da prestação de contas, né, das horas. Que os trabalhadores, principalmente nas fábricas que a gente tem aqui na nossa cidade, fazem hora extra, isso fazem muito. Mas muitas empresas, o trabalhador não tem esse controle. E aí, o que acontece é que vai ser cobrado na justiça, principalmente quando encerra o contrato de trabalho. Vai ser feito o cálculo de tudo, de todo o período e de todas as irregularidades, para que seja indenizado esse trabalhador. Agora, uma outra situação também aqui. Isso aí é a empresa e o trabalhador. De repente, não é interessante, gente, que nós possamos cumprir as nossas obrigações, mas que as empresas também tenham suas responsabilidades, né, com o trabalhador, enfim. Bom, e outro detalhe aqui também é o seguinte. Aí, quando eu falei aqui, doutor, em relação a essa questão de trabalho feriado, dia de domingo, aí vem supermercado, lojas, restaurantes, postos de combustíveis, hospitais. Essas pessoas têm direito a algo extra. Por exemplo, quem trabalha em posto de combustível. E combustível a gente já sabe como é que funciona, né? Hospital também é uma situação que esse pessoal tem direito a algo a mais do que o salário que eles recebem propriamente dito, por lei? Sim. A regra de ouro que a Constituição preza é que o descanso tem que ser no domingo. Mas não acontecendo e não sendo imediatamente concedida folga ao longo da semana,
esse trabalhador ele tem direito de receber esse dia de trabalho dobrado. Agora, um outro detalhe. Aqui é outro ponto, que tem muita gente na nossa região. Sertão, Agreste, acho que tem muita gente nessa situação ainda. A realidade da nossa região é que muita gente trabalha sem carteira assinada. O trabalhador rural, por exemplo, a diarista, o rapaz que trabalha na oficina, no comércio. Essa pessoa tem direito a alguma coisa quando ela, de repente, não tem carteira assinada, tem nada de carteira assinada. Aí, de repente, sai do trabalho, ou tem algo desse tipo, tem direito a alguma coisa essa pessoa ou não? Tem, com certeza tem. O que determina o trabalho não é a carteira assinada em si. São alguns requisitos, como a pessoalidade, como ela ser subordinada ao chefe, como só ela poder fazer aquele trabalho. Esses elementos, eles configuram o reconhecimento do vínculo de trabalho. E como nós falamos aqui anteriormente, em outra entrevista, esse trabalhador, ele tem direito, quando termina o contrato de trabalho, quando encerra a sua atividade na empresa, se ele buscar acionar a justiça em até 2 anos, ele vai ter direito ao reconhecimento de vínculo e às verbas trabalhistas, as verbas da rescisão. Esse contrato ele vai ser reconhecido, vai ser feito os cálculos de tudo o que lhe é devido, vão ser recolhidas, né, as guias de reconhecimento previdenciário de FGTS pelo empregador e ele vai ter acesso a tudo, inclusive ao seguro-desemprego. E interessante neste ponto... Mesmo sem carteira assinada, ele tem direito ao seguro-desemprego, doutora? Nesse sentido? Porque vai ser recolhido retroativamente. Quer dizer, o empregador vai ter que fazer o recolhimento. Isso. O juiz vai determinar. E a partir daí, ele vai ter todo o direito. E outro ponto muito importante aqui é que, mesmo que já tenham passado mais de 2 anos, para fins dessas verbas, o trabalhador não vai ter direito, mas para fins de reconhecimento do tempo de trabalho para aposentadoria, ele pode sim acionar a justiça e ter o seu direito, que fará muita diferença quando chegar o período da aposentadoria. Ou seja, passou de 2 anos, ele não recorreu, não buscou justiça, de repente perdeu o direito de contestar pela questão de não ter nada de FGTS, seguro-desemprego, férias e tudo mais. Esse direito ele perde para ter 2 anos. Mas para aposentadoria, esse tempo que ele trabalhou clandestinamente, digamos assim, né, serve também para contagem da aposentadoria. Isso, para isso vai ser aberto um processo, ele vai apresentar provas, testemunhas, e aí o juiz vai reconhecer esse vínculo, vai chamar o empregador, dependendo da época, vai pedir que sejam recolhidos as guias, né? O que o empregador tem que pagar ao INSS e de FGTS. E dependendo, se for um vínculo com o INSS, o juiz vai determinar, mas tudo isso tem solução e tem jeito. Muito bem, isso é importante demais a gente falar sobre esse assunto aqui, é um tema bastante interessante. Doutora, muito se fala, e aí... A senhora já ouviu, eu já ouvi, muita gente já ouviu, sobre a escala 6x1, que está prestes a acabar a escala 6x1 e a mais cotada aí é 5x2, né? Trabalhando 5 dias com 2 dias de folga por semana. E agora todo mundo tem o direito a 2 dias de folga, pelo menos ser aprovado aí essa escala 5x2 e a partir de tudo aprovado são 365 dias para que ela entre em vigor e todas as empresas se adequem a isso. Tem alguma, tem autorização, por exemplo, tem a atualização em relação a o que o trabalhador precisa saber para essa situação, para que de repente ele não seja enganado, enfim, com essa questão da escala 6x1 que está acabando e agora deve entrar em vigor a 5x2. O que a senhora tem de novidades em relação a essa nova escala de trabalho? Sim, como o Clevane bem colocou, a escala 5x2, sendo aprovado, o trabalhador ele vai trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo não entrará na sua jornada de trabalho. A atualização é que atualmente essa discussão
está no Senado, né, no Senado Federal, mais precisamente na Comissão de Constituição e Justiça. A previsão é que seja repassado hoje, coincidentemente, hoje o relator irá repassar para a comissão, irá repassar para o relator, e a previsão é que no início de setembro já esteja essa pauta sendo votada. É interessante que a gente está nessa época política, né? Uhum. É muito interessante, e aqui eu faço uma provocação, para que os trabalhadores possam ter curiosidade de verificar os candidatos, né, atuais e os que os trabalhadores votaram na campanha passada, para ver como é que esses políticos estão votando esse tema que é tão importante. É uma questão, uma luta tão importante para toda a classe trabalhadora. É verdade, não tenha dúvida disso. Agora, é interessante a gente dizer aqui também o seguinte: trabalhador, a senhora falou o seguinte, segunda a sexta o trabalho é escala normal. Isso. Mas, por exemplo, pode a empresa de repente reunir os seus colaboradores, que agora não, essa palavra colaborador tá em moda agora, não é mais empregado, né? Reunir os seus colaboradores e dizer o seguinte: olha, nós vamos fazer a escala 5x2, mas nós vamos trabalhar de segunda a sexta, mas você vai folgar no sábado e vai folgar na segunda, porque eu preciso funcionar no domingo pagando 100% de hora. Pode haver, eu estou dando só um exemplo aqui, pode haver essa negociação entre empregado e empregado, nesse sentido de essa escala ela ter, não necessariamente a folga sábado e domingo, mas que sejam 2 dias por semana, mas em dias alternados? Pode haver, só que nesse sentido não vão ser todos os domingos, porque tem um domingo que a Constituição ela preconiza que esse trabalhador tenha pelo menos um domingo de folga, e, como o Clevane já falou, o pagamento vai ser 100%. Muito bem, doutora Tamires Albuquerque, que tema interessante nós trouxemos hoje aqui para falar com os nossos ouvintes, os nossos internautas, né? Trabalhador, você sabia desses direitos que você tinha? Se não sabia, fica sabendo a partir de agora. E se quiser mais algum esclarecimento, mais alguma informação com a doutora Tamires, o que deve fazer o trabalhador? Deve ligar, deve procurar o escritório? Como é que faz, doutora? Por favor. Sim, nós estamos localizados na rua Professor Domingos Correia, número 610, no Empresarial Velasquez, sala 103, que é a esquina com a Rua Boa Vista. Também pode nos contatar pelo telefone número 99654-6058. Clevânio, é de grande relevância essa questão da escala, porque o Estado, né, a Constituição, ela traz deveres para os pais, né, principalmente para o pai, com relação à reparação civil e tudo. Então, essa redução da escala, ela é de suma importância para que o pai possa conviver, os pais, né, pai e mãe, possam conviver mais com sua família, porque essas figuras, elas precisam ser modelo para os filhos, e isso só consegue mediante convivência. É verdade, concordo plenamente. Doutora Tamires, muito obrigado pela vinda aqui, no nosso microfone aberto, e até quinta-feira. Até quinta-feira, se Deus quiser. Excelente quinta-feira para todos os nossos ouvintes. Muito bem, conversamos aqui com a doutora Tamires Albuquerque no quadro Consulta Jurídica, que volta na semana que vem. Consulta Jurídica com a advogada Tamires Albuquerque, aqui no microfone aberto. Microfone aberto. O melhor programa interativo do seu rádio.